Durante anos, os fãs de Overlord repetiram a mesma frase. Ainz é invencível. E sinceramente, olhando para tudo que aconteceu no anime, é difícil discordar. Ele derrotou Shouthiar, destruiu exércitos inteiros sozinho, eliminou aventureiros lendários sem esforço e transformou Nazarick na maior potência do Novo Mundo. Mas existe um problema. As light novels revelam algo que poucos fãs percebem. Ainz não é o ser mais perigoso que já existiu naquele mundo. Na verdade, existem várias evidências de que algumas entidades poderiam representar uma ameaça real ao governante de Nazarick. E uma delas pode ser muito mais forte do que a maioria imagina. Então a pergunta é: existe alguém capaz de derrotar Ainz? E se existe, quem seria? Antes de procurar possíveis vencedores, precisamos eliminar alguns nomes populares. Porque muitos personagens são frequentemente citados pelos fãs, mas simplesmente não possuem chances reais. Gazef Stronov é um ótimo exemplo. Mesmo sendo considerado o maior guerreiro do reino, a diferença de poder entre ele e Ainz era absurda. O resultado ficou evidente durante o massacre das planícies Katze. Gazef sequer conseguiu representar uma ameaça. O mesmo vale para Brenyon Glaus. Apesar de toda sua evolução ao longo da história, ele continua preso aos limites humanos. Evilei também costuma aparecer nessas discussões. Ela é poderosa para os padrões do Novo Mundo. Mas contra um nível 100 equipado com itens divinos, a diferença é praticamente impossível de superar. E o caso mais interessante talvez seja Zeshi Zetsumei. Durante anos os fãs acreditaram que ela seria uma das maiores ameaças da série. Mas quando finalmente vimos seu verdadeiro potencial, ficou claro que ela não está no mesmo patamar dos monstros de Nazarick. Ou seja, a maior parte dos personagens conhecidos simplesmente não consegue derrotar Ainz. Então quem sobra? A resposta mais óbvia é Shouthiar Bloodfallen. E isso não é teoria. Já aconteceu. Ela literalmente enfrentou Ainz em uma batalha completa. Mas existe um detalhe importante que muitos esquecem. Ainz entrou naquela luta extremamente preparado. Ele estudou cada habilidade. Montou equipamentos específicos. Utilizou itens raros. Planejou estratégias com antecedência. Mesmo assim a vitória não foi simples. Em vários momentos Shouthiar colocou Ainz em situações perigosas. Isso revela algo importante. Quando falamos de personagens capazes de derrotá-lo, estamos falando de adversários próximos do seu nível. E Shouthiar provou que esse grupo existe. Mas ela ainda não é a resposta definitiva. Porque existe alguém ainda mais assustador dentro de Nazarick. Rubedo. Talvez o personagem mais misterioso de toda a obra. Mesmo após tantos volumes da Light Novel, sabemos muito pouco sobre ela. Mas o pouco que sabemos já é suficiente para chamar atenção. Diversas informações sugerem que Rubedo é a criação mais poderosa de Nazarick. Mais poderosa que Shouthiar. Mais poderosa que Cocytus. Mais poderosa que Albedo. Mais poderosa que qualquer outro guardião. O mais curioso é que o próprio Ainz demonstra cautela quando o assunto é Rubedo. E isso é raro. Muito raro. Porque Ainz normalmente conhece perfeitamente os limites dos NPCs criados pela guilda. Quando o líder de Nazarick trata alguém com tanta precaução, fica difícil ignorar o que isso significa. Mas existe um problema. Rubedo faz parte de Nazarick. Ela não é uma inimiga. Então ainda não encontramos alguém fora da grande tumba capaz de derrotá-lo. Ou encontramos. Existe um grupo que recebe um tratamento completamente diferente dos demais. Os True Dragon Lords. Sempre que Ainz obtém informações sobre eles, sua postura muda imediatamente. Ele para de brincar, para de subestimar, e começa a analisar cada detalhe. O motivo é simples. Os Dragon Lords possuem Wild Magic, uma forma de poder que não segue exatamente as mesmas regras de Yggdrasil. E isso muda tudo. A maior força de Ainz sempre foi seu conhecimento absoluto das mecânicas do jogo. Mas quando as regras mudam, essa vantagem diminui. E nenhum Dragon Lord chama mais atenção do que o Platinum Dragon Lord. Muitos espectadores acreditam que já viram sua força. Na verdade, não viram. A armadura que enfrentou Pandora's Hector não era seu corpo verdadeiro. Era apenas um intermediário. Mesmo assim, aquele combate foi suficiente para levantar dúvidas dos dois lados. Após o confronto, tanto Nazarick quanto o próprio Dragon Lord começaram a investigar o adversário. Nenhum dos dois saiu com confiança absoluta. E isso é algo extremamente raro em Overlord. Porque normalmente Ainz termina seus confrontos com enorme vantagem estratégica. O Platinum Dragon Lord é um dos poucos personagens que recebeu respeito imediato. E isso por si só já o coloca entre os candidatos mais perigosos. Mas ainda existe uma ameaça potencialmente maior. Muito antes da chegada de Ainz, outros jogadores vieram de Yggdrasil. E alguns deles foram absurdamente poderosos. Os 8 Reis da Ganância são o maior exemplo. Esses jogadores derrotaram Dragon Lords. Mudaram a história do mundo.
alteraram o equilíbrio de poder entre continentes inteiros e deixaram para trás artefatos capazes de influenciar gerações. O problema? Nós não sabemos exatamente o quão fortes eles eram. Mas existe uma possibilidade assustadora. Alguns podem ter superado o próprio Momonga. Se um jogador desse nível aparecesse hoje, Nazarick enfrentaria talvez seu maior desafio desde sua chegada ao Novo Mundo. E existe algo que poderia tornar essa situação ainda pior. Os World Itens. As armas mais perigosas de Yggdrasil. E a própria história já mostrou do que eles são capazes. Foi um World Item que permitiu controlar Shoutiar, uma guardiã de nível 100 considerada uma das maiores forças de Nazarick. Isso significa que nem mesmo os personagens mais fortes estão totalmente protegidos. Com o item certo, uma batalha pode mudar completamente. Por isso Ainz trata esses artefatos como tesouros estratégicos. Porque ele sabe algo que poucos personagens entendem. Às vezes o equipamento certo é mais perigoso do que um exército inteiro. Depois de analisar todas as evidências, a resposta é clara. Sim, existem personagens capazes de derrotar Ainz. Mas essa lista é muito menor do que a maioria imagina. Os candidatos mais fortes são Rubedo, Platinum Dragon Lord, outros True Dragon Lords de Elite, jogadores equivalentes aos antigos reis da ganância, portadores extremamente perigosos de World Itens. O detalhe mais importante é que nenhum deles teria vitória garantida. Porque derrotar Ainz não significa apenas superar seu nível. Significa superar sua preparação, sua inteligência, seu conhecimento, seus recursos, e principalmente sua capacidade de transformar qualquer luta em um plano cuidadosamente calculado. As Light Novels deixam uma coisa muito clara. Ainz não é invencível, mas também está muito longe de ser apenas mais um personagem poderoso. Existem seres capazes de ameaçá-lo. Existem artefatos capazes de surpreendê-lo. Existem inimigos que ele respeita. Mas até agora, ninguém conseguiu provar definitivamente que pode derrubar o governante de Nazarick. E talvez seja exatamente isso que torna essa discussão tão interessante. Porque a verdadeira pergunta não é apenas quem pode derrotar Ainz. A pergunta é, quem conseguiria derrotá-lo antes que ele descobrisse um jeito de vencer primeiro? E na sua opinião, qual desses candidatos tem mais chances reais de derrotar Ainz? Rubedo, Platinum Dragon Lord ou um jogador desconhecido de Yggdrasil?